Meus amados irmãos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência a este quarto trimestre de 2020 para a classe dos jovens, as pré-aulas aqui pelo portal Escola Bíblica Dominical, que tem por tema os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Queremos lembrar aos irmãos que o objetivo desta pré-aula é trazermos subsídios complementares ao que já está na lição, para que o professor possa ter mais essa ferramenta de estudo, de estar se qualificando para lecionar na sua igreja local no próximo domingo, na escola bíblica dominical. Então, não necessariamente nós estaremos seguindo passo a passo daquilo que já está registrado na lição pelo comentarista, mas o nosso objetivo é trazer um subsídio complementar à lição. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem por tema José fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Nós estamos estudando em cada lição um personagem que fez a diferença ou para o bem ou para o mal. E hoje nós estaremos estudando um personagem que fez a diferença e muita diferença para o bem. E a sua vida tem muitas coisas a nos ensinar. Nós estaremos a estudar hoje sobre a vida de José, o pai terreno de Jesus, o pai adotivo do nosso Senhor Jesus. É importante, irmãos, pensarmos que esse personagem é um dos personagens mais importantes do Novo Testamento. A sua vida tem muito a nos ensinar. E também precisamos compreender, a título de introdução, que para que o plano da salvação se concretizasse, era necessário não apenas o Filho de Deus assumir uma forma humana, ele também precisaria crescer em um ambiente familiar saudável. Jesus, ele, quando nasceu, através do ventre de Maria, ele precisava ter um lar, ele precisava ter uma família estruturada, um ambiente familiar saudável. E isso, irmãos, é importante a todo ser humano, a toda criança, a todo jovem, a todo adolescente. É importante que tenha uma família, um ambiente familiar saudável, estruturado na palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos considerar nessa lição junto aos nossos alunos. A importância da família. A família, eu peguei aqui um comentário de um pastor que é muito estudioso no assunto de família, também um psicólogo, e ele vai dizer que a família é a primeira agência socializadora. É ela que transfere para o indivíduo uma herança biológica, psicológica, sociológica e espiritual, tanto para o bem e tanto para o mal. Então vejam a importância da família na vida de uma pessoa. A família é a primeira agência que socializa a pessoa e transfere heranças biológicas, psicológicas, sociológicas e espiritual, tanto para o bem e tanto para o mal. E a família, ele complementa, é fundamental na formação do caráter e da personalidade do indivíduo, da pessoa. Então a família, ela é fundamental na formação do caráter e da personalidade. E para esta lição, nós veremos a importância de José como pai terreno de Jesus, como esposo de Maria, ali na condução da casa, do lar, aonde Jesus nasceu. É importante considerarmos, irmãos, que o outro lado também é verdade,
a ausência ou a omissão da figura paterna na família pode trazer um prejuízo muito grande, podem gerar filhos problemáticos. Nós precisamos compreender que a figura do homem na casa não é só de mandar, mas as funções da autoridade é proteção, é promoção, é provisão, é lei, é ordem, é coesão e é liderança. Então, a função do homem na casa, a função paterna na casa, o ofício paterno, é de extrema importância para a estrutura da família, né? Então, nós vemos, a título de introdução, a importância de José na vida de Jesus, né? Na vida da família, do convívio familiar de Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos também considerar algumas informações sobre José, né? Como eu disse, José é um sermão que sobre José, são sermões que a gente ouve muito pouco, né? Mas a sua vida tem muito a nos ensinar. E algumas informações importantes sobre José, nós iniciamos pelo seu nome, né? O nome de José vem de uma palavra hebraica que significa acrescentará ou adicionará. Acrescentará ou adicionará. O nome José, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o nome José ele era muito comum entre os hebreus, né? E também no Novo Testamento. Nós vemos em Números 13, versículo 7, nós vemos Atos capítulo 1, versículo 23, nós vemos também Atos capítulo 4, versículo 36 e assim por diante. Uma outra informação também importante sobre José é que José estava noivo de uma moça chamada Maria. Nós vemos isso em Mateus capítulo 1, versículo 18, também está registrado em Lucas capítulo 1 e versículo 27. Mateus 1,18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José. Esse desposada, irmãos, pode ser traduzido como noiva, né? Estavam noivos. A Maria estava prometida a José, assim como a cultura da época. Então, irmãos, José estava noivo de uma moça por nome Maria. E a Bíblia também nos mostra que José, ele pertencia à linhagem de Davi. Isso está lá em Lucas capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, José pertencia à linhagem de Davi. E também, irmãos, precisamos enfatizar nessa aula que José foi o pai adotivo, foi o pai terreno e não biológico de Jesus. Isso fica claro nas Escrituras, em Mateus capítulo 1, versículo 22 a 25. Isso fica claro que José, ele não era o pai biológico de Jesus, e sim um pai adotivo, o pai terreno de Jesus. Então, Mateus capítulo 1, versículo 22 a 25, nós temos o claro relato disso. E precisamos, irmãos, saber também que após o nascimento de Jesus, nós vamos ver que ele teve filhos e filhas com Maria, né? Então Jesus, ele foi o primogênito da casa, né? Após ele nascer, José e Maria tiveram outros filhos. Isso fica claro lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, que diz: Não é este o carpinteiro,
filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se deles. E escandalizavam-se deles. Mateus, ou melhor, Marcos, capítulo 6 e versículo 3. Então aqui fica claro que após o nascimento de Jesus, José, ele teve outros filhos e filhas com Maria. A profissão de José era carpinteiro. Isso fica claro lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. E os carpinteiros, né, esse ofício, essa profissão da época, os carpinteiros eram operários especializados em madeira da época. Era também uma profissão muito comum, né, na época. E provavelmente José ensinou esse ofício a Jesus, né, o texto em que nós lemos dá margem para compreendermos dessa forma. Marcos, capítulo 6, versículo 3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? E assim segue o versículo. Então fica claro aqui que Jesus ele aprendeu de seu pai este ofício. José também era um homem de condição humilde. Isso a gente vai ver que fica claro não só na cidade onde eles moraram, que era Nazaré, mas fica claro também quando nós vamos ver quando Jesus é levado para ser apresentado no templo. Lá em Levítico, capítulo 12, versículos do 1 ao 8, deixa claro que as famílias mais humildes, quando iam levar o filho para ser circuncidado, para ser apresentado, as famílias mais simples levavam rolinhas, pombinhos, né? E foi exatamente isso que José levou com a sua família. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 2 e versículo 24. É importante pensarmos também, irmãos, a respeito de José, o lugar de origem, né? Embora fosse da tribo de Judá, da cidade de Belém, José não residia em Judá, pelo contrário, ele era de Nazaré, uma aldeia da Galileia. Lucas capítulo 2, versículo 4 a 39, isso fica claro. E é importante, irmãos, considerarmos também que foi ali, em Nazaré, que o anjo anunciou a Maria o nascimento do Messias. Após essa família ter passado algum tempo no Egito, eles também voltaram a Nazaré. Um pouco mais para frente, está em Lucas capítulo 4, versículo 14. Posteriormente, também Jesus ensinou na sinagoga em Nazaré, Mateus capítulo 13, versículo 54, e Lucas 4, versículo 15, nos deixa claro isso. E também, irmãos, é importante considerarmos a associação de Jesus com a localidade, ou seja, com Nazaré, o fez ser conhecido como o Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 23, Lucas 18, 37, Lucas 24, 19, e assim por diante nós vemos isso registrado nos evangelhos. É importante, irmãos, considerarmos, quando pensamos sobre José, o pai terreno de Jesus e as suas virtudes, é importante pensarmos um pouquinho sobre características do seu caráter, características do caráter de José. José foi um homem escolhido para uma grande obra, ser o pai adotivo do Messias. Para tal, precisava ter um caráter polido, santo, refinado, como diz um certo pastor sobre este assunto. Então José foi escolhido para uma grande obra, para ser nada menos do que o pai terreno do Filho de Deus, do Messias prometido. Então, para isso, ele precisava ter um caráter polido, santo e refinado, né? Então aqui nos deixa um grande aprendizado que vale a pena
nós sermos fiéis a Deus, buscarmos sempre termos um caráter polido, santo e refinado, pois Deus assim se agrada e confia em nós grandes missões, assim como confiou a José. E uma das características do caráter de José, nós vemos que José ele era justo. José declarado pelas Escrituras como sendo alguém justo. Isso está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 19, só a parte A que diz assim: Então José, seu marido, como era justo, e assim continua o versículo. Mas a Bíblia chama José, ou nomeia-o com a característica do seu caráter, e uma delas é que ele era justo. José era justo. Virtude que fica evidente pelas atitudes que tomou diante das circunstâncias que lhe sobrevieram. Então, essa característica do caráter de José, dele ser justo, isso vai ficar claro aí nas ações que ele precisou tomar, né? É importante considerarmos que nós não somos aquilo que nós falamos, né? Nós somos aquilo que nós fazemos. E assim José vai demonstrar essa característica do seu caráter. Ele era justo, mas não só porque ele pensava que era ou porque achavam que ele era, mas de fato as suas ações mostravam que ele era justo. E a expressão justo no hebraico, irmãos, significa aquele que é piedoso, religioso, santo e justo. No grego, essa expressão no Novo Testamento denota alguém que é íntegro, um estado de estar certo, ter razão ou de conduta correta, julgada pelo padrão divino e também pelo padrão humano. Ou seja, no Novo Testamento, na expressão grega, a ideia de justo quer dizer íntegro, um estado de estar certo, ter razão ou de conduta correta, julgada e aprovada não só pelo padrão divino, mas também pelos padrões humanos. E assim, irmãos, era José. Os servos de Deus em toda a Bíblia são chamados a serem justos. Deus quer que nós o sirvamos em justiça e em santidade. É o que está registrado em Salmos 15, do 1 ao 5. Está também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, que diz: Continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. 1 João capítulo 2, versículo 29 também diz: Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, irmãos, Deus se agrada quando nós o servirmos com justiça e com santidade. Mas uma segunda característica, irmãos, do caráter de José é que ele era prudente. E esta característica vai ficar muito clara, né, quando José vai saber, né, ter nota que Maria estava grávida, né? Ao vê-la naquela condição, José, ele não fez um escândalo, né? Ele não levou ela para ser apedrejada. Pelo contrário, ele intentou deixá-la secretamente. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, na parte B. Apenas Maria sabia que estava grávida por uma intervenção sobrenatural. Portanto, ao vê-la nessa condição, é dito que José, não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. Aos olhos de José, parecia que Maria havia sido infiel, porque era óbvio, José não sabia qual era o plano de Deus até então em relação à vida deles, em especial de Maria nesse propósito. Mas
visto que estava desposado, ou seja, noiva dele, e nós já lemos isso. Esse compromisso, irmãos, é importante pensar que esse compromisso de noivado era tão sério que se houvesse o rompimento desse compromisso, desse noivado, tinha que haver como se fosse um processo de divórcio, segundo alguns comentaristas. Alguns estudiosos dizem que esse compromisso de estar noivo, estar desposado de alguém na época, era um compromisso muito sério, e o rompimento era um processo de divórcio, né? Inclusive, até poderia ter uma espécie de ressarcimento aí do prejuízo, né? E a descoberta de que Maria tinha engravidado era suficiente para que houvesse um pedido de divórcio por José, para que ele apelasse a essa condição, o que lhe garantiria o ressarcimento do dote e possivelmente ao apedrejamento da noiva, por causa da sua infidelidade. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 e 21. Ou seja, José poderia apelar para o ressarcimento de um possível dote e também o apedrejamento de Maria. Então, irmãos, se José fosse agir de cabeça quente, ou se José ele não tivesse essa característica no seu caráter de ser prudente, de pensar antes, ele teria feito uma tragédia, né? Ele teria não só cobrado o ressarcimento de um possível dote, mas também ele poderia ter levado Maria a ser apedrejada. Todavia, antes de agir, José pensou. Isso fica claro em Mateus capítulo 1, versículo 20, na parte A. E projetando ele isto, ou seja, pensando, ou seja, ele ficou calado, ele pensou um pouco, ele não agiu, ele foi prudente. E isso, irmãos, fez toda a diferença na sua vida e na sua família, e isso, irmãos, é um grande aprendizado para nós. Antes de agir, por mais que a situação pareça um pouco estranha, por mais que pareça ser óbvia, mas aprendamos com José, sejamos prudentes, vamos pensar antes de agir ou antes de falar. E o prudente, irmãos, no dicionário Aurélio, quer dizer moderado, comedido, cauteloso, precavido, sensato. E esta é uma característica que fica clara aqui no caráter de José. Ele era moderado, comedido, cauteloso, precavido e sensato. É importante, irmãos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, aonde é informação o tempo todo, fake news o tempo todo. Nós temos um aparelho de celular na mão que tem informações em tempo real, minuto a minuto. E daqui 2 minutos, 3 minutos, aquela informação que a gente acabou de ler, ela já está desatualizada. Então, não tomemos decisões ou ações daquilo que a gente ficou sabendo superficialmente, né? Vamos fazer igual José, vamos pensar um pouquinho antes, vamos ser prudentes, moderados, comedidos, cautelosos, precavidos, sensatos. E esse conselho, irmãos, ele é muito importante, principalmente para a classe dos jovens, para o jovem que está ali com toda a força, com todo o vigor, com toda a energia, mas a Bíblia nos orienta a sermos comedidos. A Bíblia vai fazer severas exortações a sermos prudentes em todas as áreas da vida, no falar. Está registrado em Provérbios, capítulo 14, versículo 6,
21, versículo 23, capítulo 25, versículo 15, e no capítulo 21, 23, versículo 23, está registrado assim na palavra de Deus: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então veja esse conselho tão precioso que a Bíblia nos dá, a palavra de Deus nos dá, nos orientando a sermos prudentes, a sermos moderados, comedidos, cautelosos, precavidos, sensatos no falar. E aonde nós lemos aqui, diz que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Observe que isso faz muito sentido na vida de José. Se José ele tivesse falado, né, assim que soube, tivesse postado no Facebook, registrado no Instagram, na época não tinha, né, mas vamos trazer para os nossos dias, ele teria atraído para ele muito sofrimento, não só para ele, mas também para a vida de Maria e para Jesus que estava no ventre. Observe, irmãos, que quando falta moderação, prudência, quando falta sensatez, não sofre só aquele que tem falta, mas também a família. Mas a Bíblia também orienta a sermos prudentes no andar. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. E também a Bíblia nos orienta a sermos prudentes aonde nós estamos andando. Ela diz que o homem prudente vê bem onde pisa. Aonde nós estamos pisando é da vontade de Deus esse caminho, né? Sejamos prudentes. E no agir, né? Também a Bíblia nos orienta a sermos prudentes. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica, Jesus ele considera como um homem prudente, né, que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, o homem ele é prudente ao agir, quando ele ouve as palavras de Jesus e guarda, né? Pode vir a chuva no telhado, pode vir um vento na parede, como diz o texto, pode as águas abalarem a estrutura, mas está de pé. Por quê? Porque o seu agir é prudente, o seu agir tem como base a palavra de Deus. E assim a Bíblia diz que ele é um homem prudente, quando ele ouve as palavras e as pratica, as suas ações são baseadas na palavra de Deus. É o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas também a prudência, irmãos, no pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos traz um precioso conselho que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo que é nobre, e tudo que é correto, e tudo que for puro, tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, tudo aquilo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há algum louvor, se for algo bom, então pensa nessas coisas. Tenha prudência naquilo que você vai pensar. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas do alto, né? É importante considerarmos isso, porque muitas das vezes a falta de prudência no pensar leva-nos a tomarmos decisões equivocadas ou
o excesso de preocupação, o excesso de cuidado com o futuro leva muitas vezes nós não vivermos o presente, né? E nós, ou situações do passado que nós não controlamos na mente, leva-nos a nós não vivermos o presente e não planejarmos o futuro. Mas a Bíblia nos orienta a pensarmos em tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se há algum louvor, pense nessas coisas. Mas, irmãos, nós vamos ver também na Bíblia, na palavra de Deus, que a obediência também era uma das marcas no caráter de José. A obediência era um dos traços mais marcantes do caráter de José. Ao ver Maria grávida, José intentou em deixá-la secretamente. No entanto, quando planejava tomar esta decisão, o anjo do Senhor lhe apareceu, trazendo-lhe uma consoladora mensagem. Isso está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, que diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Diante disto, José foi obediente à voz divina, recebendo Maria como a sua esposa. Está lá no versículo 24 do capítulo 1. E não teve relações sexuais com ela até que Jesus nasceu. Mateus capítulo 1 e versículo 25. Irmãos, José mostra total obediência a Deus quando ouve a sua voz. Que aprendizado para nós poderoso, irmãos. Ao ouvirmos a voz de Deus, devemos ser obedientes. Não só ouvir aquilo que Deus tem para falar, mas sermos obedientes àquilo que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. E José era assim, ele tinha isso no seu caráter, a obediência a Deus, e foi muito abençoado por isso, sendo ali o responsável por ser o pai terreno de Jesus, do Filho de Deus. E nós vamos ver aqui, irmãos, que não só ele foi obediente também a todas as orientações que o anjo lhe dera. Então, um dos desafios que José enfrentou para ser obediente, ou na sua obediência, foi dele não conhecer Maria, não conhecer a sua esposa, até que Jesus nascesse. Irmãos, a obediência, ela tem um preço. É necessário nos esforçarmos. É necessário ter um esforço para isso. Mas essa obediência, esse esforço de José, que foi um homem respeitador, como diz o comentarista, é digno de nota, né? O pastor Alexandre Coelho, comentarista deste trimestre, no tópico 1, subtópico 2, ele vai dizer lá no final: a respeito de José para com Maria, o respeito de José para com Maria é digno de nota, pois vinha do temor que ele tinha para com Deus e para com as suas orientações. Observe, irmãos, que esse respeito que ele teve com Maria, ele é digno de nota, porque ele vinha, como diz o comentarista, o respeito de José para com Maria é digno de nota, pois vinha do temor que ele tinha para com Deus e para com as suas orientações. E isso, irmãos, esse temor que ele tinha para com Deus e as suas orientações gera no coração de José, né, um domínio próprio, né? E ele é o que o comentarista diz aqui no começo do subtópico. Ele teve respeito por Maria em sua gravidez, numa mostra clara de amor e de domínio próprio. E aonde que José arrumou esse domínio próprio?
no temor a Deus, na obediência a Deus e de seguir as suas orientações. Quando nós tememos a Deus, nós desenvolvemos o domínio próprio. Aliás, é uma das características do fruto do Espírito. E isso, irmãos, nos leva a vencermos desafios grandes, né? Assim como José venceu. E aqui fica claro, principalmente para, é importante considerarmos na classe, né, dos jovens, para os jovens, né? Isso é para todas as esferas de idade, né? Mas para o jovem é importante ele sempre ter isso em consciência, né? Isso que o comentarista ele vai trazer aí sobre essa questão do domínio próprio que José teve, sobre esse respeito, sobre esse relacionamento que ele tinha com Deus de temor, que ele tinha para seguir as suas orientações na área da sexualidade, né, que o comentarista ele vai mostrar aqui o domínio próprio que José ele teve, né? Isso é importante nós considerarmos que quando nós tememos a Deus, quando nós temos um relacionamento, seguimos as orientações do Senhor, né, nós desenvolvemos com Ele um relacionamento. E isso nos leva a domínio próprio, inclusive na área da sexualidade. Hoje, nós, principalmente para o jovem, ao adolescente, nós vemos uma mídia totalmente hostil ao cristianismo, né? Uma cultura sexualizada, onde o sexo ele é fácil, ele é muito fácil de se conseguir, ele está à mostra a todo tempo, mas o crente, o Filho de Deus, aquele que um dia foi regenerado, ele tem a mente de Cristo, e ele tem como uma das suas características do seu caráter o domínio próprio. E isso é adquirido no temor a Deus e obediência às suas orientações. E é por isso que a obediência de José é digna de nota, né? José, ele era um homem respeitador. Tem sido essa a nossa característica, né? Também nós aprendemos isso com José. Mas José também, nós vamos aprender que ele era temente a Deus. José, ele demonstrou como uma de suas atitudes ser um judeu que temia o Senhor, servindo a Deus com a sua família, né? Nós vamos ver que a lei exigia que os judeus fossem às celebrações, né, em Jerusalém. Isso fica claro em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17. E o registro bíblico diz que ele e Maria subiam anualmente a Jerusalém para a celebração da Páscoa como de costume. Lucas capítulo 2, versículo 41 diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, José, ele era temente a Deus e obediente àquilo que ele aprendera, né, de servir ao Senhor, e ele levava a sua família. E por fim, irmãos, também nós vamos ver que José, ele era sensível à voz divina. José caracteriza-se também por ser um homem sensível à voz divina. Ele ouviu e atendeu a orientação divina quando intentou deixar Maria secretamente. A gente já leu esse texto e viu que assim que ele ouve a mensagem de Deus através do anjo, ele prontamente acata, né? Também na ocasião em que Herodes, enfurecido, mandou que matassem todas as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, Deus lhe falou em sonhos dizendo, Mateus está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 13, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga,
porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ele não hesitou, irmãos, antes obedeceu à voz de Deus. Ele era sensível à voz divina. E a gente vai ver que José ainda ouviu e se inclinou à direção divina quando Deus o mandou retornar a Israel, porque Herodes já estava morto. Então é mais uma evidência de que José ele era obediente à voz do Senhor. Quando Deus falava com ele, quando Deus mandava o anjo para orientá-lo, prontamente ele seguia a instrução, né? Que nós possamos aprender também com esta característica do caráter de José, estarmos prontos, sensíveis a ouvir a voz do Senhor, e assim que Ele nos orientar, nós acatarmos prontamente a sua orientação. E nós vamos ver, irmãos, também que José, ele era um exemplo de marido e um exemplo de pai. José, ele nos ensina, né, através da sua vida, a sermos um bom marido e também um bom pai. José não se destaca na Bíblia apenas por ser um servo de Deus, mas também por ser um marido amoroso e um pai dedicado. E alguns pontos, irmãos, pelo menos 4 pontos, mostra que José ele foi um bom marido. A gente vai ver aqui que quando ele viu Maria grávida, não a acusou de fornicação, porque não queria infamá-la. Está lá em Mateus 1,19, aonde a gente já considerou que ele era um homem prudente. Então, quando ele viu a sua esposa, né, a sua noiva naquele estado, ele a protegeu. Ele foi pensar melhor sobre o assunto, né? E também a gente vai ver que após descobrir que a sua esposa estava gerando, e o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo, ele a recebeu, né? Ele a acolheu. Isso está lá em Mateus 1,20 e também no versículo 24. A gente vai ver que todas as vezes que se menciona Maria, se diz que José estava junto, pois ele era um esposo presente. A gente vai ver lá em Lucas capítulo 2, versículos 4, 5, a gente vai ver nos versículos 16 e por aí em diante. E aqui é um ponto importante, irmãos, de considerarmos. Todas as vezes ali no início do relato de Lucas, principalmente, sempre José está junto, mas no desenrolar do ministério de Jesus, quando Jesus inicia mesmo o seu ministério, em alguns eventos, a gente vai ver que não aparece José, ou José não é relatado. Alguns comentaristas, né, alguns estudiosos vão dizer que provavelmente José, quando Jesus inicia o seu ministério terreno, já tinha sido falecido, né? Então, alguns estudiosos entendem desta forma, porque quando Jesus inicia o seu ministério terreno, a sua mãe, os seus irmãos são mencionados, porém José não é mencionado. Porém, José, aí no início da família, quando os evangelhos inicia relatando a família terrena de Jesus, mostra José sempre presente. E mostra também que José ele trabalhava para sustentar o seu lar. Nós já vimos que ele era carpinteiro, um ofício comum na época. Mateus capítulo 3, versículo 55 e Marcos capítulo 6, versículo 33. Então, irmãos, José ele vai nos mostrar que nós devemos ser um exemplo na nossa casa, né? Nós devemos ser um bom esposo. José, ele nos mostra que ele era um marido amoroso junto
a sua esposa. E esse é um ponto também que nós devemos considerar com os nossos alunos no próximo domingo. Nós, ao olharmos para uma sociedade hostil ao cristianismo, com inúmeras filosofias e valores, muitas das vezes tentam descaracterizar o casamento, descaracterizar a mulher, o papel do homem na família, inclusive no que se refere ao amor do marido, à proteção do marido em relação à mulher. Irmãos, é importante considerarmos que a Bíblia vai dar à mulher dignidade, desde o Antigo Testamento, onde culturas pagãs tratavam a mulher como sem valor nenhum. Desde a lei, Deus tinha um cuidado para com a mulher. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dando dignidade à mulher. E quando se refere ao casamento, o padrão que Deus estabelece para o homem, como ele deve tratar a sua esposa, é um padrão muito elevado, né? É um padrão de proteção, de cuidado para a mulher. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o nível de cuidado que a Bíblia orienta o homem a seguir para com sua esposa. Ele deve amar sua mulher, né? Não com o amor que ele pensa, não com o amor que está aí na sociedade, mas como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? A si mesmo se deu por ela. Jesus morreu pela sua igreja. Mas quando a gente vai ver um pouco a mais como Cristo amou a sua igreja, ele não só se entregou por ela, mas ele cuida da igreja. Ele é a cabeça da igreja, ele é o protetor da igreja. E o homem, ele deve amar a sua mulher, se entregar por ela, ele deve cuidar dela, ser a cabeça da casa e todas essas orientações. E a gente vai ver que isso fica claro na vida de José. Mas José também, irmãos, nós vamos ver que ele era um exemplo de pai, né? José também, ele era um exemplo de pai. E ser pai de família na cultura de Israel não era algo muito, não vou dizer fácil, né? Mas tinha uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ver, segundo um comentarista, que em Israel o pai da família era o principal mestre de sua família e precisava levar a sério todos os seus deveres. Então, em Israel, o pai da família era o principal mestre da sua casa, né, da sua família, e precisava levar a sério os seus deveres. Suas instruções incluíam tanto alguma profissão como a educação religiosa, né? Isso nós vemos em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, capítulo 6, versículo 7, capítulo 31, versículo 13, Provérbios 22, 6, Isaías 28, 9. Então Deus concedeu a José uma missão muito mais elevada, de ser o pai adotivo, o pai terreno do Filho de Deus. E pela narrativa dos evangelhos, nós vamos observar que José foi um pai dedicado, né? E em pelo menos 4, 5 vezes nós vemos isso claro, de como José foi um pai dedicado. José levou Jesus ao templo para a circuncisão no 8º dia. Está lá em Levítico, está lá em Lucas capítulo 2 e versículo 21. Né? José, ele cumpre a sua responsabilidade de pai, de levar o menino homem, né? Levar o homem, o filho homem, para a circuncisão no 8º dia. Mas nós vamos ver também que nessa mesma ocasião,
ele vai dar o nome à criança, conforme a orientação dada pelo anjo. Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas nós vamos ver também que José, ele mais uma vez assume a sua responsabilidade de pai. Ele levou a Jerusalém, junto com Maria, para a cerimônia da purificação. Lucas capítulo 2, versículo 22. Mas José também conduzia Jesus anualmente a Jerusalém para a comemoração das festas. Lucas capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ver que aos 12 anos, Jesus foi encaminhado por José para fazer aquele ritual, aquele cerimonial, onde o menino tornava-se diretamente responsável pela obediência da lei, incluindo as suas ordenanças e festividades prescritas. Ou seja, mais uma vez, mostra-nos que José, ele tinha sua responsabilidade executada como pai. Mas nós vamos ver também que quando soube pelo anjo do Senhor que Herodes iria tentar matar o menino, José protegeu a Jesus, protege a sua família, refugiando-se no Egito, como havia sido orientado. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15. Então nós vemos aí, irmãos, acabamos de ver várias situações aonde mostra-nos que José, ele foi um exemplo de pai, um bom pai terreno para Jesus, Ele não só tinha um bom caráter, ele não só era temente a Deus, mas a sua prática com a sua família, com Jesus, com os demais filhos, José, ele tinha um bom procedimento. E tudo isso, irmãos, mostra-nos a importância de José como pai terreno de Jesus, como o homem da sua casa, como esposo, como pai. E isso vai refletir na vida de Jesus. Nós vamos ver em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, todo esse papel que José desenvolveu na vida, da família ali de Maria, de José, de Maria, de Jesus, e dos demais filhos que eles tiveram, Isso, a importância dele como homem, como pai, exercendo o seu papel, trouxe benefícios, e também na vida de Jesus, onde nós lemos aqui que Jesus ele ia crescendo em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens, ia crescendo cheio de estrutura, não só pela graça de Deus, por ser o Filho de Deus, mas porque Deus havia confiado a José, aí orientando a Jesus, a ser ali o orientador, o pai terreno de Jesus, o homem da casa, essa referência que Jesus, como o homem deveria ter e teve na sua casa. E aqui, irmãos, nós precisamos pontuar aquilo que falamos lá na introdução. Jesus precisava crescer num ambiente familiar saudável, assim como toda criança, assim como deveria ser em todas as famílias, porque a família é a primeira agência que socializa, que transfere para o indivíduo a herança biológica, psicológica, sociológica, espiritual, tanto para o bem e quanto para o mal. No caso de Jesus, a família trouxe heranças
boas para Jesus, para o bem. E a gente vai ver que a família, né, trouxe a Jesus um bom caráter, uma boa personalidade. E a gente vai ver também que Jesus, ele teve um pai presente, ele teve um pai terreno ali que estava sempre ao seu lado. E assim, Jesus ia crescendo em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e diante dos homens. Com isso, irmãos, com a vida de José, nós observando o seu caráter, a sua maneira de ser, observamos no caráter de José que ele fez jus à escolha de Deus de incumbi-lo de uma grande tarefa, de ser o pai adotivo, o pai terreno de Jesus, o Salvador do mundo. Tal missão este nobre servo cumpriu, sobre a graça de Deus, com muita dedicação, temor e amor. Portanto, para todos nós, ele é um modelo de como devemos ser comprometidos com a vontade divina. Então, irmãos, a vida de José nos deixa inúmeros aprendizados. Ele recebeu a Jesus, entendeu aquilo que a sua noiva, a sua esposa, tinha como missão, e que essa missão não seria só dela, que ele era co-participante ali. E ele fez o seu papel. Ele nos deixa uma linda lição de sermos comprometidos com a vontade divina. Ele exerceu sobre a graça de Deus com muita dedicação, temor e amor. Que nós possamos, assim como José, principalmente para nós homens, nós que estamos estudando essa lição, guardarmos no coração a nossa responsabilidade de, aos que ainda não são casados, daqui uns dias estará se casando, estará formando uma família. E saiba que você, como homem, você tem uma grande responsabilidade de conduzir a sua casa, de conduzir a sua família, e assim como José, sobre a graça de Deus, com muito amor, muita dedicação, muito temor. É importante que, ao formar uma família, assim como José, nós tenhamos de Deus a graça necessária, tenhamos de Deus o temor necessário e busquemos sempre à luz da sua palavra as orientações para que nós possamos tomar as decisões que devemos tomar no dia a dia. Que assim como José, nós possamos estar comprometidos com a verdade divina, com a vontade que vem da parte de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Espírito Santo ilumine a mente de cada professor e de cada aluno na sua aula, na igreja local, no próximo domingo. Deus abençoe.